Olá, bom dia a todos. Só esperar o meu convidado entrar. Nós vamos falar sobre as dificuldades dos povos indígenas em manter a cultura. Olá, Oi, bom bom dia, dia, Silvano, tudo bem? tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô ouvindo, tô vendo também. Obrigada por ter aceitado e estar disponível para bater esse papo aqui com a gente. E queria que você se apresentasse aí para o pessoal, por favor. Ah, tudo bem. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Ah, para participar desse bate-papo aí, uhum. falar um pouco sobre a cultura chictana do meu povo, sobre mim. Bom, eu me chamo Silvano Chuemo Kisai, sou indígena da etnia chiquitano. O meu povo está localizado aqui no Brasil. Meu povo é um povo que está localizado aqui no Brasil quanto na Bolívia. Ah, E legal. aqui no Brasil é na faixa de fronteira do estado de Mato Grosso com a Bolívia. Ok. E atualmente sou acadêmico de Direito na Universidade Federal aqui do estado de Mato Grosso Ok, e estou aí. legal. Qual é o nome do seu povo? Só para eu anotar aqui. Chiquitano, Chiquitano. CHI. Ok, Chiquitano. Então, o que que você faz, Silvano? Você trabalha na área da saúde, é isso? Então, na verdade, eu atuei como presidente do Conselho Local de Saúde na minha aldeia e desde o início, né, e aí depois mudou a presidência do conselho e agora eu estou como membro, só membro titular do conselho. Nossa, eu queria começar perguntando, assim, eu pesquisei muito, né, sobre as culturas indígenas. Eu trabalho, né, como terapeuta com algumas linhas de cura e eu me interessei em me aprofundar mais, saber quais as dificuldades que vocês passam, né? Que é tudo muito lindo, muito bonito que a gente está vendo por aí, né? A cultura se espalhando e pessoas querendo trazer mais da ancestralidade do povo de vocês, mas eu não vejo muito, né, de fato, pessoas indígenas falando sobre isso. E o que eu estou vendo, assim, o povo passa por dificuldades desde que os europeus chegaram, né, no Brasil, né, isso não é de hoje, já é de muito tempo, mas dentre várias dificuldades que vocês enfrentam, atualmente o que mais está sendo difícil? Qual é o maior desafio do seu povo? Então, na verdade, é um problema, né, geral dos povos indígenas do Brasil, e é o maior também dentre todos, que é o problema de demarcação dos territórios. Né? Os nossos territórios, com a invasão de 1500, muitos indígenas acabaram morrendo, muitos perderam os territórios. O meu povo é um exemplo, né, dos povos das etnias que perdeu seu território. E o maior problema hoje, para muitos ainda, que não tem território demarcado, é a demarcação. Porque é, os processos de demarcações aqui no Brasil estão paralisados e não vão voltar tão logo, porque a política do nosso governo federal é anti-indígena. Então, a, Entendi. a, a possibilidade de demarcação é muito pouco. E aí esse é um dos maiores problemas, né? E fora tem toda uma questão assim, mais envolvendo políticas públicas que os povos indígenas acabam não sendo considerados como um cidadão comum que precisa de políticas públicas também, Sim, ou é visto de uma forma inferiorizado e talvez incapaz de entender as políticas sociais, e aí acaba que nós sofremos com isso, né, na pele.
Quando a gente vai sim, tentar buscar uma política que seja de saúde, de educação, de outras, a falta de consideração por nós é muito, muito grande, né? uhum, São outros problemas que nós, indígenas, enfrentamos. entendi. Eu estava conversando com a Gervani também, que me passou o seu contato, quero até agradecer a ela também, ela me passou muitas informações, assim, eu fiquei bem chocada, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, né? E eu vivi aí praticamente a minha vida toda até os meus 26 anos e nunca procurei saber, né? Porque o que a gente vê nos livros de história é a visão, né, do colonizador, não tem nada a ver, né? Depois que eu passei a me interessar mais pela cultura indígena, né? Que o que passam ali, e os índios eles trocaram as riquezas por espelho, por isso, por aquilo, mas não é bem assim, né? A história não está bem contada. E eu até li que uma tribo, eles estudam, não me lembro o nome da tribo, eles estudam, né, a história do Brasil, mas sem os livros de história, né? Porque o que está contado ali não tem nada a ver. E assim, na área da saúde, o que que vocês têm assim de dificuldade também? Então, com as invasões dos territórios, automaticamente essa visão de progresso, né, que os não indígenas chamam, que na verdade é destruição do meio ambiente, a visão do lucro, muitos territórios acabaram sendo destruídos, territórios Hum, desmatados, e com isso, nós, por exemplo, ao redor da minha aldeia, estamos todos desmatados. Então, não, a medicina que a gente utilizava muito, a medicina tradicional, os remédios do mato, acabaram acabando também, né? acabando. E está muito, Uhum. muito escasso as plantas medicinais que a gente utilizava. Tem, mas é muito pouco. Então, acaba que hoje a gente utiliza muito a medicina ocidental, Isso. apesar da gente utilizar ainda a medicina tradicional como método principal de cura, né, para a gente, mas acabou que não chega a ser o eficiente como era antes, né, porque não tem todas as plantas que a gente precisa para cultivar essa medicina nossa. Então, Então, esse é um dos problemas que nós são temos. quantas pessoas na sua aldeia? Você tem noção, mais ou menos? A minha aldeia é aproximadamente 100 pessoas, não é Hum, muito, mas uhum, é uma das aldeias, né, que tem ali sim. nessa faixa de fronteira. Então, o método principal de cura que vocês usavam era as plantas, né? A medicina tradicional de vocês. Exato. Chás. A Sim. gente tinha muito remédio de fortalecimento do organismo, e aí também as de cura mesmo, né, de algumas doenças que a gente achava que era mais simples e curáveis com esses medicamentos nossos. Sim. Né, a gente É uma medicina utilizava muito. A gente utiliza. de prevenção, né? Acaba sendo uma medicina de prevenção, mais natural, mas com o desmatamento vocês acabam tendo que optar os medicamentos mesmo, né? E com isso também os medicamentos eles são mais fortes e têm mais efeitos colaterais, né? E depois fica mais difícil vocês se prevenirem com a medicina natural, certo? Exatamente. O corpo não. E além disso, né, dos medicamentos de prevenção, de fortalecimento do organismo, a gente tinha alimentação que era mais de roça que a gente produzia, né? E Sim, hoje o consumo também dos alimentos que a gente tem é mais industrializados, e acaba que o nosso organismo não fica tão, digamos assim, tão potente como era antes. sim, é porque Então isso tudo as influenciando. pessoas estão desenvolvendo cada vez mais alergias, né, por consumir produtos industrializados e vocês, consequentemente, também, né, não conseguem plantar,
né? Nem a medicina e nem o próprio alimento de vocês, e o governo também não ajuda nessa parte. Exatamente. Na minha aldeia, por exemplo, não é demarcado o território, né? A Uhum. gente tinha nossa área que a gente vivia antes, é uma área considerada aproximadamente uns 45 mil hectares. Nossa. E aí, com a chegada de fazendeiros na época e dizendo que eles eram os donos, porque eles tinham os documentos, apesar de a gente viver muito tempo ali, a gente não tinha documentação nenhuma, né? E para eles isso Uhum. não vale de nada. Entendi. E aí acabamos que perdemos o território e estamos numa área de 25 hectares, ter uma ideia, para Uhum. 100 pessoas. E aí a terra em si também, com o tempo, ela não produz mais. Então, Entendi. nem que a gente tenta cultivar, fica complicado por conta disso, né? Uhum. E esses fazendeiros, o que que eles produzem? É a carne? Porque isso também desmata bastante, né? Exato. Então, lá no meu território, ali em volta da minha aldeia, é cheio é rodeado por fazendas, né? Uhum. Então, numa área bem pequena, o entorno é rodeado por fazendas e na região lá é criação de gado. Entendi. E- A criação de gado desmata muito, né? Consome bastante água, né? Derrubam árvores, né? Para criar o pasto. É bem difícil. Exatamente. Em relação à cultura de vocês, vocês conseguem manter a religião? Não é uma religião, né? É o xamanismo, é isso? Então, na verdade, o nosso povo ele era muito rico nessa questão espiritual, né? Essas práticas de pagelância, eu não Uhum. sei nem se seria o nome ideal para dizer, Sim. né? Mas tinha muita prática. Hoje ainda existe alguns curandeiros, né? Na minha aldeia, nas aldeias próximas lá, existe, tem pajé também, Uhum. mas já é um pouco menos, assim. Antes era muito forte, só que com a invasão dos territórios e criação das fazendas ali em torno, os fazendeiros pegavam as pessoas, os nossos antepassados, para trabalhar nessas fazendas, Uhum. e aí acabavam proibindo essas pessoas de praticarem a cultura do nosso povo, né? E principalmente essa questão aí de curandeirismo, que, querendo ou não, na região é muito forte a Igreja Católica, que a É. gente sabe na história como que foi, né? Sim. A percepção dos católicos, da Igreja Católica com essas pessoas que tinham esses conhecimentos mais aprofundados na questão espiritual. Uhum. Entendi. Aí, de certa forma, isso foi enfraquecendo com o tempo, Eu li, mas ainda existe sim. pessoas com esses conhecimentos. Eu li sobre isso e eu vi que muitos indígenas, né, muitos povos, eles têm dificuldade em manter essa cultura ao longo do tempo, né? E tem muita interferência de pessoas não indígenas querendo se aproveitar de vocês, seja da cultura, Exatamente. da espiritualidade, das medicinas. Os povos indígenas, de uma forma geral, é muito rico essa questão espiritual, né? E conhecimento tradicional, porque é disso que vivia antes. Isso. E ainda vive algumas pessoas. Só que com o tempo a gente sabe, né? O envolvimento com os não indígenas, e isso, de certa forma, ele acaba que enfraquece um pouco, porque é, antes a gente só vivia ali, praticava Uhum. aquilo que era Isso. nosso. E aí, com o envolvimento do não indígena, querendo ou não, vai ter esse envolvimento, e aí acaba que, ao invés de praticar o que era só nosso, a gente começa a praticar coisas que também não é nosso, e Uhum. aí deixa de praticar só aquilo que era, e aí, de certa forma, acaba enfraquecendo, né? E Isso. isso acaba, mas Uhum. enfraquece, de certa forma. Deixar de fazer só aquilo e fazer mais coisas além disso. Uhum. É verdade. E existe muito, né? O conhecimento tradicional indígena é muito rico, e É aí demais. muitas pessoas, aproveitadoras, eles aproveitam, né? Uhum.
sim. esse conhecimento para explorar. E quanto à língua, Silvano, vocês ainda falam o Tupi-Guarani? É Tupi-Guarani, né? Ou não? Não, não. Então, na verdade, que no Brasil existem aproximadamente, não tem um número exato, Uhum, porque ainda tem povos em questão de isolamento, né? sim. São aproximadamente 375 povos, né? E aí cada povo ele tem a sua língua, a Uhum, sua crença, a sua religião, né? Os seus costumes e línguas. Então, o Tupi-Guarani, eu acho que ele é uma língua, um tronco assim bem forte. uhum, Muitos povos as línguas derivam dele, mas o nosso não é do Tupi-Guarani. Alguns estudiosos eles dizem que é um tronco próprio, ah, tá. né? A gente não sabe usar. Uhum, E aí hoje a gente não fala fluentemente no dia a dia porque, como eu já tinha falado, os nossos antepassados que trabalhavam nas fazendas eles eram proibidos de falar a língua, praticar uhum, as práticas tradicionais nossas, tanto de festa, de religiosidade. Então, de certa forma, foi acabando. uhum, E aí, os nossos antepassados, como estratégia de manter, né, de sobreviver a isso tudo, eles acabaram que não passavam para os mais novos. ah, Ou, entendi. e aí, atualmente, só algumas pessoas, os mais velhos, os meus avós, por exemplo, eles falam fluentemente Uhum. Ah, que a língua bom. materna, e aí, por meio da escola, a gente está tentando revitalizar a língua, né? Que Ah, a escola é uma forma de, uhum. sim, estratégica para Sim. trabalhar essa questão de revitalização. Nossa, que bom. Mas é muito boa. Que bom. Então, na escola vocês estão conseguindo passar isso para as crianças, né? Para essas novas gerações que estão vindo agora, que já não tem tanta, como era antigamente, né? Proibição, né? Não sei se é certo falar assim, né? Não, agora o meu povo posquitano aqui no Brasil, recentemente que está sendo mais conhecido assim, né? Porque Uhum, passou por um bom tempo sem ser reconhecido como povo indígena. uhum, E aí até porque, tipo, nas invasões dos territórios quitanos, o preconceito também era muito forte, e aí muitos chiquitanos eles acabaram que hoje eles não assumem que eles são chiquitanos, porque eles acham que assumir a identidade deles uhum. é ser inferior, é ser incapaz de fazer as coisas. Entendi. E aí eles acabam que não querem passar por isso, né? Então eles preferem falar que não são indígenas Olha. do que assumir a identidade e lutar por aquilo que vivia antes, né? Na minha Entendi. região lá tem muitos, se a gente for contar hoje, a gente chega a, sei lá, uns 4 mil, 5 mil indígenas chiquitanos no Brasil, mas a maioria deles não assume identidade. Você tem Então, ideia por que que eles têm vergonha de se assumirem? os antepassados, eles sofreram muito Uhum, nessas fazendas. Eram chamados de bugres, que é uma palavra pejorativa, e aí eles foram tendo vergonha, né, de ser aquilo que eles eram, porque os donos das fazendas xingavam, maltratavam eles, dizia que ser indígena é ser um ser selvagem que só uhum, vivia de mata. Se fosse assumir a identidade, teria que comer mato. Então, assim, inventava uhum. coisas e conseguiram realmente colocar na cabeça dessas pessoas que era assumir a identidade indígena ou ser indígena era uma coisa ruim. Nossa. Então, aí Uhum, muitos acabaram replicando isso para os mais novos. uhum, E aí os mais novos, hoje, eles não conhecem, às vezes, nem a própria história dos seus antepassados. E aí uhum, acaba que, com essa influência toda de hoje, do mundo moderno, digamos uhum. assim, acaba que não se interessa É, em conhecer a sua história.
É verdade, é muito importante, né, a gente conhecer os nossos ancestrais e honrar eles por tudo que eles passaram, né? Eles vieram antes da gente, para a gente estar aqui agora, né, e fazer referência a essa história, né, que é uma cultura muito bonita, né, muito rica e que sofreu muito e sofre, né, demais. Então, assim, e qual seria a importância, queria que você falasse para o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois, dos povos indígenas, né, atualmente, né? O que poderia acontecer de pior se vocês sumissem, né? O que vocês têm para ensinar, para mostrar aí para o mundo? Então, na verdade, eu não consigo nem imaginar nisso, né, da Uhum, extinção dos povos uhum, indígenas, mas se isso, numa hipótese disso acontecer, seria o fim do é, mundo, porque nós preservamos a natureza que é preservada aqui no Brasil, principalmente. uhum, Ainda hoje a gente tem o pouquíssimo que a gente tem de mata preservada é por conta dos é, indígenas, que está em território indígena. E isso é um fator fundamental para a existência da é verdade. humanidade, né? Não é só dos Uhum, indígenas. Então, ele seria uma catástrofe, acabaria o planeta, uhum, porque a gente sabe bem que a gente depende da natureza para para tudo. tudo, exatamente. E aí a gente sabe que é, a visão de lucro de muitos não indígenas, não de todos, mas de muitos, é só ganhar dinheiro em cima, destruir o Hum, meio ambiente. E a gente já está sofrendo com isso, que são as mudanças climáticas, é, muitas outras coisas de catástrofes ambientais que estão acontecendo. E a extinção dos povos uhum, indígenas, rapidamente, o mundo acho que acabaria mais rápido ainda. sim. Que a gente, Ah, vocês são os guardiões aí da floresta, né, da medicina, de toda a a gente sabedoria. sempre viveu, né, da natureza. E eu digo Natureza e os povos são inseparáveis, né? isso. E eu digo assim, a extinção, né, vamos supor, mas vocês, eles já estão excluindo, né, os indígenas, já a demarcação do território já faz toda essa exclusão de vocês, né, da sociedade, como se vocês fossem diferentes, né? Nós somos todos iguais. Eu queria saber também se aí na sua cidade, na sua aldeia, tem algum museu, alguma coisa que conte essa história. No Rio de Janeiro tinha, né? Mas pegou fogo. Não era museu só do índio, né? Era da história do Brasil em geral. Então muita coisa foi perdida. Aí tem alguma coisa assim? Na verdade, na cidade, no município nosso de referência, na cidade de referência, não existe. Uhum. E tanto que o próprio prefeito, a prefeitura de Porto Esperidião, na verdade, que é o município que pertence à minha aldeia, não tem nem na prefeitura nem uma política de preservação ou de reconhecimento dos quitanos, que é a maioria que estão presentes no município. Uhum. Na verdade, há muito preconceito. O preconceito é muito forte. Nossa. Apesar de, no próprio município, viver muitos quitanos que foram expulsos dos territórios Olha. que era lá próximo onde tem a minha aldeia agora, eles vivem ali e não assumem a identidade. Alguns assumem, assim, mas tipo, é muito difícil assumir a sua identidade na cidade. E aí, e muitos chiquitanos, inclusive, eles acabam que são preconceituosos, né, com os outros chiquitanos que assumem. Nossa. É resultado, é fruto dessa história, né, muito triste do povo chiquitano. Então, não existe um museu, não existe uma casa que reconheceria ou que lembraria a história dos chiquitanos ali nessa região. O que, na verdade, nem aqui no estado de Mato Grosso existe um reconhecimento assim eficiente do estado com os povos indígenas aqui do Mato Grosso. Os chiquitanos, por exemplo, teve um período de 2004, 2005, que os governadores com os fazendeiros da região, eles davam audiências
com os quitanos que trabalhavam nas fazendas e, consequentemente, não assumiam a identidade, para negar a existência dos povos quitanos. Olha. Ou seja, negando a existência do povo quitano, eles iriam tomar todas as terras que são nossas ali da região, de forma assim. Como se vocês nunca tivessem existido, né? Exatamente. Terrível. E é uma coisa assim, muito, muito sem noção, porque a estratégia deles era que os quitanos eram bolivianos e, consequentemente, eles estavam no território brasileiro, ou seja, eram invasores. E aí teriam que voltar para a Bolívia para poder viver. Só que acontece que é uma questão de ser indígena e ser dono do território não é questão de nacionalidade. Eu diria que é uma questão de etnicidade, né? Etnia. Não é questão de nacionalidade, você ser indígena e no território. Então, a gente sofreu bastante. Hoje a gente é um pouquinho mais reconhecido, mas ainda precisa muito, Sim. né, de um reconhecimento maior, Com certeza. de respeito, principalmente. E seria até melhor para as pessoas, para o próprio governo, para quando fossem os turistas na cidade, né? Porque tem a maioria dos turistas, quando vão num lugar que eles não conhecem, eles querem conhecer a história do lugar, né? E as pessoas de fato não estão conhecendo, né, a verdadeira história do lugar, né? E isso é muito Sim. triste, né? Porque querem excluir um povo, né, da sociedade. Eu queria falar agora sobre as medicinas, por exemplo, agora se fala muito em ayahuasca, tem documentários, pessoas dando depoimentos, né, no YouTube. Vocês fazem a utilização de alguma dessas medicinas? Ayahuasca, rapé? Não, o povo quitano não Não faz. faz. Nem ayahuasca, nem rapé. Que era muito utilizado era o fumo, mas principalmente nos momentos espirituais. Sim. O que era mais utilizado que eu sei, mas assim, como eu sou muito novo e também não sei toda a nossa história, pode ser que no passado existia uma outra planta, talvez, que eles utilizavam semelhante à ayahuasca, o próprio rapé. Mas eu, assim, não conheço. Mas pode ser que existia, ainda não conheço. Pode ser que mais para frente eu tenha conhecimento dessa informação, mas Sim, claro. eu não conheço. É porque agora, né, praticamente virou um comércio, né? E é muito estranho, né, ver essas coisas sendo comercializadas dessa forma, que eu acho que a informação acaba se perdendo também, né? E muita coisa ali não está bem esclarecida, né? Por isso que eu tenho essa curiosidade. Mas parece ser também uma coisa mais lá para baixo, né? Do Brasil ali entre o Chile, né? Parece que é utilizado mais nessas regiões. É que eu, sim, sei mais ou menos. Em Rondônia, parece que tem os indígenas que usam a ayahuasca como a medicina sua mesmo. No Amazonas também. Acho que no Acre também é muito forte a questão da ayahuasca. O rapé que eu conheci foi do Nordeste, dos povos indígenas do Nordeste. Eu até usei. A ayahuasca eu nunca cheguei a tomar, mas o rapé eu já usei, mas eu conheci do pessoal do Nordeste, né? Mas eu sei que tem outros povos, inclusive do Amazonas, que também fazem o uso do rapé. Sim. É assim, eu digo o comércio, né? Quando o dono, né, dessa medicina passa a comercializar ali para o povo deles, né, para ajudar a população, tudo bem, né? Mas quando isso vira uma prática, né, só para ganhar dinheiro, principalmente os povos não indígenas, né? Eu acho que isso não acaba não sendo certo, né? Como é que vocês veem hoje em dia
essa prática dos rituais e de tudo mais, tudo isso que vem sendo praticado aí pelos povos não indígenas. Ah, é um absurdo, né, na verdade, isso, porque é, eu, inclusive, vi na internet a comercialização do rapé, principalmente, que é muito comercializado, Uhum, e o próprio, da própria ayahuasca, que é uma coisa, é um chá muito é, poderoso, né, uhum, e para os indígenas ele é utilizado de uma forma bem específica, espiritual, uhum, e que hoje existe religiões presidido, comandadas por não indígenas, que usam a ayahuasca como se fosse deles. entendi. E aí existe, por exemplo, a União do Vegetal, que é uma das religiões que utilizam o chá, e Uhum, que é, claro, existe toda uma organização, mas que é de não indígenas. E existem outras também que eu não sei dizer assim, com bastante sim, mais informação a respeito, mas é um absurdo isso, na minha opinião, porque é um conhecimento indígena uhum. que ele não é falado que é do indígena isso. O próprio chimarrão, tereré, é indígena Olha, não sabia. e que é comercializado, assim, sem dar os créditos para os indígenas e sem dar o respeito para os indígenas, Uhum, principalmente por ter esse conhecimento deles, né, e uhum. poder ganhar muito dinheiro com isso. E é triste, mas existe. Eu não Né? sabia que o chimarrão era dos indígenas. Achava que era dos gaúchos. Não. Nossa, então tem muito. Acho que, se não me engano, é dos Caingangue, né? Os povos indígenas lá do sul. Então já ainda deve ter muito mais coisas aí que a gente não sabe, né? Eu não sei, Muito, muito. que são dos indígenas, né? E as populações aí se apropriaram de tudo isso. Sim, exatamente. É triste Sim. que os próprios indígenas que poderiam, né, comercializar, às vezes nem comercializam, porque para nós tudo é sagrado, e principalmente Ah, essas ervas, por exemplo, não é comercializável por nós, indígenas, que a gente respeita muito, uhum, então não dá para a gente chegar e ficar vendendo. entendi. Mas outros os não indígenas aproveitam desse conhecimento e comercializam como se fosse uma coisa qualquer pelos resultados que eles dão. E aí, Uhum, entendi. E vocês conseguem fabricar alguma coisa para manter o povo de vocês, artesanato, alguma coisa desse tipo? é, lá na minha aldeia, a gente não vive de venda de artesanato Uhum, nem de sim. alimentos, porque também até porque não tem onde plantar e tirar para sobreviver e vender, né, o excedente, mas tem outras aldeias que têm território maior, eles conseguem fazer isso. Uhum, Dos Chitanos, por exemplo, eles tem uma outra aldeia que eles vendem banana, mandioca, que eles conseguem plantar. Eles têm um território mais grande, né? E eles conseguem fazer isso. A gente vive lá, alguns são professores, uhum, e aí tem uma pessoa lá que trabalha na saúde, como agente de saúde, e tem os aposentados também, e aí muitos trabalham em fazenda, e uhum. aí acaba que a gente não vive do artesanato como um principal fator de arrecadação de dinheiro, Entendi, de, assim, de trabalho para fora, entendi. mas faz artesanato para si mesmo, né? Uhum, Para ficar lá, mas é muito pouco, assim. Até porque não tem as matérias-primas que a gente precisa para produzir os artesanatos. sim, sim, entendo. Então, para terminar, assim, a intenção dessa live aqui é fazer com que as pessoas olhem, né,
pro povo de vocês, os outros também, né? Dar voz para quem precisa. Porque eu vejo muita coisa aí e eu não sei até onde, né? Tem indígenas que estão na mídia e tal, mas eu não sei até onde eles estão sendo verdadeiros, né? Porque tem voz, né? Não sei como chegaram lá, não sei até onde isso está beneficiando o povo. Então, por isso que tive essa intenção de fazer a live com alguém que, de fato, iria trazer informações válidas, né? Queria que você deixasse um recado aí para as pessoas, né? Qual é a vontade aí, a verdade de vocês? O que que você gostaria, né, que as pessoas, como as pessoas olhassem para vocês? Então, os povos indígenas são os guardiões da natureza, né? Então, principalmente, para a gente conseguir manter a natureza preservada, hoje, os povos indígenas precisam do seu território demarcado. Sem o território não tem como viver, não tem como preservar a natureza. E, e o respeito, nós precisamos de ser respeitado como um ser humano, como uma pessoa comum como qualquer outra, apenas com cultura, costumes, línguas, tradições diferentes, né? E, e é isso, nós, povos indígenas, é, é, eu sei que já existem, nós estamos nos organizando cada vez mais, já estamos organizados, os povos, existe muitos indígenas que estão em espaços políticos Uhum, estratégicos que são militantes da causa indígena, das causas sociais, e eles, claro, eles estão mais, digamos, num espaço mais alto, assim, uhum, e que é importante para nós, povos indígenas. Hoje mesmo, por exemplo, lá na COP, tem povos indígenas nos representando lá. Eu, particularmente, eu nem não sou muito de ficar me colocando nas redes sociais, me uhum, posicionando assim. Eu trabalho mais da minha forma, tentando ajudar o meu povo na aldeia sim, mesmo, que eu acho que principalmente os trabalhos precisam ser organizados também na aldeia para a gente poder fazer um movimento mais organizado a nível nacional, internacional. uhum, Mas primeiramente a gente precisa organizar a base, que a gente chama, que é a aldeia, né? sim, E aí nós precisamos do nosso território demarcado. O uhum, Brasil era todo indígena, os indígenas dominavam o Brasil. sim, E hoje a gente, sem o nosso território, muitos indígenas, por lutar pelo seu direito do território, morrem. No Mato Grosso do Sul, a gente tem o exemplo lá dos Guarani, Kaiowá, que morrem. No Rio Grande do Sul, no Sul, né, tem os indígenas que estão morrendo também por lutar pelo território. Nós que estamos, não temos o nosso território demarcado. E aí, com isso, acaba que enfraquece a nossa cultura, né? Acaba que a natureza vai acabando, porque não tem como a gente cuidar. E aí, com isso, todo mundo perde. Nós indígenas que vivemos da natureza, uhum, os não indígenas que precisam da natureza sim, para manter a vida, né? uhum, E aí nós precisamos disso. Os indígenas precisam de ser reconhecidos como um ser comum, um ser humano comum, e com o direito de ter o seu território demarcado e praticar suas culturas, costumes e tradições, e ser respeitado como ele é, independente de onde ele está, seja na aldeia, seja na cidade, na universidade, nos espaços públicos, né, de política, seja na prefeitura, no governo do estado, no Congresso Nacional. Em qualquer lugar que a gente for, a gente não vai deixar de ser indígena, né? Existe muito hoje isso, de que o indígena por ele, tem muitos indígenas que moram na cidade hoje. sim, Eu, por exemplo, estou na cidade, mas nem por isso eu vou deixar de ser um indígena.
por eu vestir camisa, por eu usar coisas que não é do indígena, não vou deixar de ser indígena. Uhum. Então, existe muito esse discurso muito equivocado de que é indígena, mas ele está na cidade, ele tem carro, ele tem Tem celular, celular. tem não sei o que. Eu já ouvi muito isso É, também. Mas isso não tem nada a ver, né? Porque vocês também evoluem, né, com a tecnologia, mas vocês não exa- querem, né, perder o que a cultura, né, a ancestral, o que a ancestralidade de vocês trouxe, né? exatamente. Não, e tudo é uma transformação, E- né? Se antes a gente vivia daquele modo nosso, todo tradicional, hoje a gente pode utilizar também de tecnologia para ajudar ou para ajudar a manter aquilo que era nosso, com né? certeza. E mudar a nossa forma de viver também, sem deixar de perder a essência, né? Isso. Nossa, a gente não pode perder a essência. Então, é isso, sim, que Uhum. queria passar. Muito bom, muito obrigada. Então, que fique aí de recado, né, para as pessoas, né, os povos indígenas são importantíssimos, né, porque vocês vivem, né, da natureza, é o que traz o sustento de vocês e de uma população toda, né, porque a gente também depende, né, da natureza. A gente não pode se alimentar só de industrializados, né, senão nós adoecemos rapidamente, né? A gente precisa aí das árvores, né, para respirar melhor. A gente precisa de tudo isso e da história também, que é muito importante, né? É a nossa história, né, que nos foi Exato. tirada, nos foi tomada, né, há 500 e poucos anos atrás, né? O Brasil não foi descoberto, ele foi tomado, Exatamente. né? Então, quero te agradecer, Silvano. Muito obrigada por compartilhar aí a sua história, a cultura do seu povo com a gente. Foi muito enriquecedor poder conversar com você. Muito obrigada. Por nada, agradeço também o Eu convite. vou deixar. A Gervânia, né? Giovanni, muito obrigada por fazer a ponte aí, essa conexão. E eu vou tentar Sim. trazer outras pessoas também, que ela já me passou o contato. Vou deixar a live gravada aí para você compartilhar, quem quiser compartilhar também, tá bem? Muito obrigada Hum, mesmo e um abraço aí para o seu povo. Eu espero que os próximos anos seja só melhora, né? Que esse governo aí saia de vez, porque não está dando, né? Eu estou aqui de longe, eu não consigo acompanhar, é muito triste, sabe? Mas eu espero aí que venha uma mudança para melhor, independente de quem venha. Eu só quero que mude a situação, que seja bom para todos, né? Porque sendo bom para todos, todos saem ganhando, né? Assim que eu tiver a oportunidade de ir no Brasil, eu vou aí conhecer todo mundo, tá certo. tá bem? Tá. Obrigado, hein, Muito pelo obrigada. convite. Um abraço. Um abraço para quem está assistindo aí também. Acho que tem algumas pessoas ali aqui assistindo. Um abraço aí para todo mundo que assistiu. Obrigada, Silvana. Até a próxima. Fica bem. Até a próxima.